Oi pessoal, aqui quem fala é a deputada estadual Ana Campagnolo, aqui de Santa Catarina, para atualizar você do que está acontecendo na Assembleia Legislativa. Você que acompanha meu trabalho talvez tenha chegado até aqui por causa do antifeminismo ou do livro que eu publiquei sobre esse assunto. Esse livro, que fala sobre uma temática cada vez mais recorrente na sociedade, na cultura brasileira, é apenas uma forma de popularizar o que acontece no parlamento de uma forma um pouco mais sutil. Desde que eu entrei aqui na Assembleia Legislativa, tenho acompanhado que todos os meses, com muita frequência, aparecem projetos de lei que fazem distinção entre homens e mulheres. Por exemplo, projetos de lei com reserva de vagas para aquisição de apartamentos Minha Casa Minha Vida. Projetos de lei com auxílio emergencial especial para mulheres. Projetos de lei com cirurgia plástica para mulheres vítimas de violência, mas para homens não. E assim sucessivamente. Essa semana, mais uma vez, esse assunto entrou em pauta na Assembleia Legislativa. E eu quero que você acompanhe agora um pouco do que foi o nosso debate, o debate entre os deputados de direita, de esquerda, deputados feministas e tudo mais aqui no Parlamento. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 363.3/2017 dispõe sobre a reserva de vagas de trabalho em agências de emprego e de vagas nas escolas da rede pública estadual para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e seus filhos e adota outras providências, com parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça à emenda apresentada em plenário. A emenda que eu apresentei na CCJ, que foi rejeitada, apenas modificava esse projeto de lei, dizendo que, trocando a expressão mulher pela expressão pessoa. Então, eu apresentei a seguinte emenda: dispõe sobre o atendimento prioritário em agências de emprego e disponibilidade de vagas nas escolas da rede pública estadual para pessoas vítimas de violência doméstica ou familiares e seus filhos, e adota outras providências. Mas eu não consigo entender a minha emenda, que estende uma lei que é só para mulheres, para todas as pessoas, foi rejeitada. E eu fico extremamente incomodada com isso, porque esta lei serve para mulheres, mas não serve para outras pessoas. Eu sou mulher, então estou no meu lugar de fala, como diriam as feministas. Por ano, quantos projetos de lei nós temos dedicados a mulheres? Veja, a Constituição diz que nós somos todos iguais. No meu entendimento, homens e mulheres são iguais em dois aspectos. Primeiro, diante de Deus, e segundo, diante da lei. Se eles são iguais ou não biologicamente, nos seus papéis sociais, dentro do casamento, isso é uma discussão ideológica. Mas a discussão constitucional é: perante a lei, homens e mulheres precisam ser iguais. E eu estou aqui falando como mulher, não deixei de ser mulher para poder trazer esse assunto para casa. Eu imprimi uma lista de quantos projetos de lei voltados às mulheres nós temos. Em 2019, basta você escrever lá a palavra mulher, vão aparecer 555 documentos. Em 2020, se você escrever a palavra mulher, 386. E em 2021, ano vigente, se você escrever a palavra mulher, 190 em tramitação. Somando isso daqui, é por volta do milhar. Praticamente 1.000 projetos sectários com leis específicas para as mulheres. Em contrapartida, eu pesquisei a palavra homem. Eu falei, não é possível, o mundo é tão machista. Deve então, se tem 1.000 projetos para mulher, deve ter 5.000 para homens, afinal o mundo é machista demais. E eu encontrei apenas 4 referências à palavra homem, projetos voltados ao homem. Uma das raras iniciativas em sentido contrário para tentar rebater essa hegemonia do movimento feminista dentro do parlamento vem do nosso Gabinete 8. Foi uma proposição de uma resolução que eu apresentei no meu mandato para criarmos a Procuradoria Especial do Homem dentro da Assembleia Legislativa. A nossa proposta prevê que esta Procuradoria cuide especialmente daqueles assuntos nos quais os homens são vulneráveis ou estão em situação de vulnerabilidade. Na verdade, espelha a proposta da Procuradoria Especial da Mulher, apenas mudando o mote de feminino para masculino. A proposta da Procuradoria Especial da Mulher foi aprovada em várias comissões e está em tramitação para ser aprovada em plenário. O que leva a concluir que, evidentemente, seguindo a lógica constitucional, não há razões para barrar a criação da Procuradoria Especial do Homem que nós propusemos. Existem inúmeros, realmente muitos projetos, não tem nada a ver com a pessoa dos deputados, mas com o direcionamento desses projetos de lei. Teve uma ocasião em que eu fiz uma emenda ao projeto
do deputado Fernando Crelin. O projeto era sobre músicas que tinham algum tipo de preconceito contra mulheres ou homossexuais, não era? Nós fizemos uma emenda naquela ocasião e mudamos esse projeto, proibindo qualquer caráter ofensivo, não somente a homossexuais e a mulheres, mas a qualquer pessoa. Lembra disso? E foi aprovado naquela ocasião. Mas hoje, estranhamente, na CCJ, a minha emenda foi derrubada. E eu gostaria de falar sobre alguns fatos que justificam por que eu fico revoltada com esses projetos que tratam só das mulheres como únicas vítimas de violência. Basta os senhores irem para o Google e escreverem ali, mulheres violentas ou mães assassinas, tá? É só o senhor escrever isso daí que o senhor vai ver. Ontem, a polícia investiga a mãe após morte de criança de 3 anos encontrada desacordada em São Paulo, notícia da Globo. Recentemente, todo mundo discutiu a morte do menino Henri Borel. Lembram disso? Alguns anos atrás, todo mundo discutiu o assassinato do menino Juan, que foi assassinado por 2 mulheres. As 2 mulheres cortaram o pênis do menino com uma faca de manteiga, deixaram o menino agonizar por 1 ano e depois picaram a criança em pedaços, congelaram um pedaço, porque não sei o que queriam fazer, o resto... Olha, o crime mais bárbaro da história do Brasil foi cometido num contexto de violência doméstica e perpetrado por 2 mulheres. Só para atualizar esse dado, mais homens morrem de Covid do que mulheres. No entanto, aqui na casa existem projetos de lei com auxílio emergencial para mulheres vítimas de violência durante a pandemia. Homens constituem 80% dos moradores de rua do país. Os empregos mais perigosos são desempenhados por homens. Os homens têm 10 vezes mais chances de morrerem no trabalho. As mortes violentas atingem 11 vezes mais homens do que mulheres em idade jovem ou adulta. Acidentes de trabalho vitimizam 2 vezes mais homens do que mulheres. Os homens representam 76% dos suicidas do país. Os homens são minoria nos cursos de graduação e educação profissional. Os homens têm o dobro de chances de se tornarem alcoólatras ou usuários de drogas. Os homens têm maior índice de vício em drogas ilícitas. Os meninos correspondem a 60% da mão de obra infantil. Os homens são os menos beneficiados em auxílio emergencial. Os homens não têm prioridade em situação de emergência, em chacina, em bombardeio. Os homens só possuem 1 dia de licença paternidade. Os homens praticam um alistamento obrigatório e são tolhidos dos seus direitos, como prestar concurso público, se ausentarem do serviço obrigatório. Os homens constituem 95% da população carcerária. E, olha, eu fiz uma lista gigante, eu não quero me alongar aqui, mas é toda hora esses projetos passando na casa, como se ser mulher fosse a pior agrura que pudesse acometer um ser humano. Quando apresenta-se um projeto de lei dizendo que a violência contra a mulher somente, eu me pergunto, os idosos não sofrem violência? As crianças não sofrem violência? Os adolescentes não sofrem violência? Os homens não sofrem violência? Por que a minha emenda, estendendo um projeto de lei que era para mulheres, a todas as pessoas foi reprovada? A Ana gosta bastante de números, eu também. Quero explicar para ela por que nós temos proposições que se dirigem diretamente ao gênero feminino. Assim, ó, Ana, de 2014 a 2017, 99% do total de pessoas agredidas foram mulheres. De 1.557 registros no período, 21 destes tiveram como alvos os homens. Quero dizer para os nossos colegas aqui também que a disparidade de gênero em relação ao crime no Brasil chega a incríveis 89%. 89% mais de violência é aplicada e dirigida à mulher. Nós não podemos, senhor presidente, seguir no discurso negacionista de que a mulher sofre violência tal qual igual ao homem. Os números são muito absurdos. Nós defendemos instrumentalização de políticas fortes que nos mostrem esta realidade. Para tudo nesse argumento que você acabou de ouvir, que é de uma deputada feminista, de uma deputada de esquerda do partido do Ciro Gomes. Olha só, uma das informações que ela traz pra gente, aliás, dados bastante enviesados, porque quando a gente pesquisa a fundo, a gente vê que não é bem isso. Mas veja, existe um problema de subnotificação, porque evidentemente os homens não vão denunciar as mulheres que os agridem de todas as formas. E existem matérias, jornais,
pesquisas, índices internacionais e nacionais que demonstram que as mulheres são responsáveis por 60% da violência que acontece dentro de casa. Repugno esse termo que a senhora usou para falar sobre os dados que eu apresentei, o termo negacionista, porque em momento nenhum eu neguei que as mulheres são vítimas de violência. Eu realmente não sei qual é o dado que a senhora está trazendo aqui, mas eu vou abrir rapidamente o Ministério da Saúde, o SIM, Sistema de Informação sobre Mortalidade, dados do governo, dados oficiais de 2017. Em 2017, nós tivemos 65.602 homicídios no Brasil. Desses 65 mil homicídios que aconteceram no Brasil, 15% dos homens que foram assassinados no Brasil foram assassinados dentro de casa. Esse número corresponde a 9.575. Então, em 2017, que é o dado mais recente, nós temos 9.575 homens assassinados no contexto doméstico, contra 2.000 mulheres assassinadas no contexto doméstico. A senhora pode contestar esses números? Pode, mas esse é o dado do Sistema de Informações sobre Mortalidade. Morreram 3 a 4 vezes mais homens no contexto doméstico, assassinados por alguém da família ou dentro de casa. Se nós temos essa quantidade de homens, né, como disse a deputada, que apanha deve ser no Brasil, né, não é em Santa Catarina, né, porque aqui em Santa Catarina é machista. Homem vai apanhar? Mas me conte. E nós sabemos que ao longo da história, há não muitas décadas atrás, a mulher não podia sair de casa, não podia falar, não podia votar, e se andasse na rua tinha que ser atrás do homem, não tinha essa história de andar ao lado do homem. E agora nós estamos vendo esse regime de igualdade se tornar cada vez mais próximo e na brincadeira até, às vezes, dizendo que elas já estão, em muitas situações, superando os homens. Inclusive, é isso que a própria deputada Ana fala, nas universidades nós já somos minoria. As mulheres estão sendo muito mais espertas do que os homens. E eu lembro quando criaram o Bolsa Família, aí vem o instinto protetor. Por que não foi para o homem o Bolsa Família? Porque ele gasta na bodega, no futebol, na sinuca, no baralho e assim por diante. E a mulher pensa primeiro em alimentar o filho. Então é justamente por uma questão lógica da sociedade que a mulher recebeu e está recebendo esse valor. Eu estou tentando achar lógica nisso aqui. Aí dizem que a direita é preconceituosa. Jamais. Isso a gente está dando uma clara demonstração de quanto nós não somos preconceituosos. Quando você afunila somente na mulher, você está excluindo, inclusive, a possibilidade de um casal homossexual estar sendo beneficiado com essa própria lei. Eu estou tentando achar lógica nisso aí. Desde a hora que eu sentei aqui, eu estou tentando entender. Pô, daqui a pouco vão falar... se fosse situação inversa, estariam tirando uma lonca do couro da deputada Ana agora aqui como preconceituosa. Simplesmente isso que estariam fazendo aqui. Eu digo para os senhores e digo para quem está me ouvindo em casa. Eu já estou no meu 3º ano de mandato. Eu nunca sofri preconceito de gênero, de sexo. Nunca um colega de trabalho homem foi machista comigo dentro dessa casa. Em contrapartida, eu já tive o lançamento do meu livro, que é o livro sobre feminismo mais vendido do país, com 50 mil exemplares vendidos, boicotado, uma tentativa de boicote dentro da casa pela bancada da mulher. Inclusive, eu fui expulsa da bancada da mulher. Então, eu gostaria de perguntar se os meninos não podem me receber na bancada dos homens, ou se eu faço uma bancada só para mim. O lugar da mulher é onde ela quiser, é onde ela se sente bem, é onde ela se afia a se colocar. E a gente precisa mudar essa história de só os homens escreverem a história. Eu me lembro muito bem, deputada Ana, o que foi o motivo que a senhora saiu da bancada feminina. Nós fizemos uma reunião no gabinete da deputada Ada e a senhora colocou como tema aquele livro que nós temos divergência, mas Vossa Excelência disse na nossa frente, como as deputadas, que preferia ficar ao lado da maioria e não da minoria. E nós, mulheres, somos minoria. Eu não disse que eu gostaria de ficar do lado da maioria e as mulheres são minoria. Eu disse que política se faz com maioria. Então, você precisa conquistar o maior número de votos. E se as mulheres não ocupam espaço de liderança, isso não cabe recorrer a argumento de gênero ou não. Porque, inclusive, eu sou líder do nosso bloco. E são 9 homens liderados no bloco e eu gostaria de orientar o voto
não, inclusive aproveitando a oportunidade, e dizer que eu acompanhei muito atenta a votação do impeachment e os deputados que foram escolhidos para representar esta casa na votação do impeachment. E eu cuidadosamente comentei com o deputado Bruno na ocasião que todas as deputadas mulheres do parlamento votaram em homens para representá-las na votação do impeachment. Lembra disso, deputado Bruno? E o único deputado que votou em uma mulher foi o deputado Bruno, porque ele é sempre do contra. Então, só para esclarecer, política se faz com ideias, não com sexo ou com cromossomos XX, XY. Eu não sou mulher, Ana, não tenho meu lugar de fala, mas é que nesse momento estou me sentindo mulher, então por isso eu posso falar isso que importa. Eu acho o mérito, né, do projeto em si, a Ana já deu uma aula aqui, não vou entrar nesse detalhe, vou entrar no mérito técnico. Uma emenda que tira a mulher por pessoa, isso é inconstitucional, e a CCJ a reprovou. Isso não é inconstitucional, isso não cabia à CCJ debater, isso tinha que vir para cá, aí sim. Onde que está a inconstitucionalidade? Alguém me explique o fato de trocar mulher por pessoa. Quando você coloca pessoas, você está abrangendo de forma que todo mundo possa ser assistido, todas as pessoas, inclusive os casais que são homossexuais, estarem sendo contemplados pela lei. Ponto. Ponto final. Isso não deveria ter sido discutido lá na CCJ, onde a tecnicidade tem que ser observada. E aqui no parlamento a gente discutiu o mérito. E o mérito que nós estamos discutindo aqui é algo que reafirma o conceito preconceituoso do projeto. Ponto. E se fosse a palavra trocada de mulher para homem, seria potencializado isso à quinta potência. E quando você afunila para um único gênero, você está sendo preconceituoso, você está excluindo os demais que serão contemplados. E o que faz com que uma lei ela tenha a sua essência garantida é o quê? Que ela contemple o maior número de pessoas. Pronto, essa é a essência. Uma lei ela tem que ser abrangente. Por favor, repensem esses projetos de lei. Façam projetos para ajudar as pessoas vulneráveis, mas por que não colocam a palavra pessoa em vez de mulher ou homem? Na Procuradoria da Mulher, no projeto da Procuradoria da Mulher, só as mulheres podem votar. Só as mulheres podem votar. Imagina os senhores se eu fizer alguma coisa aqui dentro onde só homens podem votar, o escândalo que seriam. Então, por favor, vamos respeitar a Constituição do ponto de vista da igualdade, porque se existe um lugar, e só existe um lugar, onde homens e mulheres podem ser iguais, é perante a lei.